Olá, internautas conectados na MTV, estamos de volta ao vivo aqui, direto da sede do Diário da Manhã, com mais uma entrevista e hoje falando sobre política. Nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios um dos políticos mais experientes de Goiás. Estamos aqui com o Maguito Vilela, ele que é ex-governador, ex-senador, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e tem um currículo bastante conhecido dos goianos. E ele veio falar sobre política, logicamente, sobre eleições 2018. E ao meu lado também aqui temos os nossos dois jornalistas. Temos o Marcos Vinícius, prazer recebê-lo aqui. Marcos, seja bem-vindo. Prazer é meu. E também o Elvésio Cardoso. Tudo bom, Elvésio? Tudo bom, estamos aí. E ele, Maguito Vilela, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, Alex. Boa tarde a todos vocês do DMTV, a todos vocês internautas que nos honram aí com a sua audiência. Eu acho que é um momento importante falar em política, embora todo mundo ache que a saída não é política, e eu entendo que a única saída que existe para uma cidade, para um estado, para um país e para a própria humanidade é política. Não é através da ditadura, não é através da guerra, não é através da violência, não é através do terrorismo que nós vamos encontrar um caminho melhor para a humanidade. A saída tem que ser e sempre é política. Bom, Maguito, para o pontapé inicial já vamos falar sobre a pesquisa, inclusive, que foi publicada no Jornal Diário da Manhã de hoje. Uma pesquisa que mostra o seu nome aparecendo aí com surpresa logo atrás do preferido dos eleitores nas pesquisas, nas últimas pesquisas, que é o Ronaldo Caiado. E o senhor foi colocado, foi chamado, foi convocado para fazer essa, vamos dizer assim, essa mediação aí entre o PMDB e o senhor mesmo que já disse que o PMDB sozinho não vence. Então, que a grande possibilidade, uma das possibilidades é que haja essa união entre o PMDB e os democratas. Bom, queria que o senhor dissesse aí, primeiro sobre essa lembrança do seu nome nessa pesquisa, logo em segundo lugar, e sobre essa sua tarefa, essa sua missão de fazer a união entre PMDB e democratas. Isso é possível? É possível, em política tudo é possível, desde que haja bom senso e a gente converse com os interlocutores gabaritados e credenciados, tudo é possível. Agora, a lembrança do meu nome, eu fico extremamente honrado, gratificado, mas o meu nome está fora de qualquer cogitação. Eu não me candidatarei a nenhum cargo político. Eu sou um homem que tenho palavra, eu tenho posição. Quando eu quis ser candidato, eu fui. Disputei todas as eleições que eu quis disputar. Agora, eu não quero ser candidato, eu quero ajudar na reoxigenação, na renovação da política, não só em Goiás, como no Brasil. Acho que o povo cansou dessa política mais antiga, dessa política mais conservadora, e o povo quer político mais audacioso, político que vá promover as mudanças que precisam ser feitas. Muitas vezes, o político mais jovem, o político que não tem aí disputado eleições, ele tem muito mais condições de promover as mudanças, de usar as ferramentas tecnológicas aí no seu governo e promover as mudanças necessárias. Agora, com relação à sua segunda pergunta, eu acho que há condições sim das oposições se unirem, mas não é só o PMDB e o DEM, não. Tem outros partidos de oposição, vários outros partidos de oposição, inclusive o PT, que eu acho que também faz parte muito bem das oposições em Goiás e sem dúvida nenhuma, tem bons nomes. Eu ainda dizia isso ontem. A Anápolis tem um PT muito bom, a Aparecida tem um PT muito bom. Nós temos aqui em Goiânia um Pedro Wilson e muitos outros políticos sérios, políticos que têm folha de serviço prestada. Em Anápolis tem o Gomide, tem o Rubens Ottoni. Enfim, eu acho que tem que unir as oposições mesmo, não é só PMDB e DEM, não, é todas as oposições goianas. O senhor coloca essa situação, que o senhor não está disposto nem tem como projeto ser candidato.
Mas a vida, às vezes, ela toma outros rumos. O prefeito Iris Rezende, na eleição passada, anunciou que não era candidato, saiu da cena política, mas no final foi convocado pelo PMDB e hoje é prefeito e está aí tocando a administração. Essa não pode ser uma situação que pode acontecer com o senhor também? Não, de forma nenhuma. O Iris foi e ele se esforçou muito para não ser candidato. Pediu a todos os vereadores do PMDB de Goiânia, aos deputados do PMDB de Goiânia, que fossem candidatos, inclusive o Daniel. E ninguém topou. Por isso, para ele não deixar o partido acéfalo, ele aceitou disputar. Como eu e ele também disputamos muitas eleições sem aquela vontade de disputar, querendo uma renovação. Mas não tínhamos um nome novo que fosse corajoso, audacioso, que enfrentasse. Agora nós temos. Essa sua decisão, Maguito, está ligada ao fato de Daniel ser seu filho? Eu também. Agora, eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ser honesto comigo e com o povo goiano. O Daniel hoje está mais preparado para ser governador do que eu. Ele já fez curso superior, já fez MBA, ele trabalha muito bem com as novas ferramentas tecnológicas, com as mídias sociais. O Daniel, ele é corajoso, ele peitou, ele enfrentou, ele disputou a presidência do partido, ganhou a presidência do partido e naturalmente, está com o seu nome hoje praticamente consolidado dentro do PMDB. E eu, honestamente, vou dizer para vocês aqui com a maior sinceridade, ele está mais bem preparado do que eu para ser governador de Goiás. Então, que seja ele, que é novo, que significa reoxigenação também da política no nosso Estado. O Caiado, ele esteve aqui e já afirmou outras vezes que não abre mão de ser candidato ao governo do Estado. Ou seja, nessa sua tarefa de fazer essa possível união entre os democratas e o PMDB, o nome em foco, então, claro, é o seu filho, o deputado federal Daniel Vilela. Seria possível, então, que o Daniel fosse o vice nessa chapa, nessa dobradinha entre Ronaldo Caiado? Olha, essa é uma missão difícil, né, para você convencer um candidato como o Caiado a ser vice, um candidato como o Zé Hélito a ser vice, e um candidato como o Daniel a ser vice, porque eles são titulares da campanha dos seus partidos. O Ronaldo é o titular do DEM, o Daniel é o titular do PMDB, e o Zé Hélito é o titular do PSDB. Como é que nós vamos convencê-los de ser vice? É difícil, Alex, essa missão não é fácil, mas vamos tentar conversar com todos eles, com o DEM, com o PT, com os partidos de oposição, para ver se há essa possibilidade. Agora, eu estou muito tranquilo nessa missão que me foi atribuída pelo grande líder Iris e por outros companheiros, porque se não der certo, vai também dar numa premissa que eu sempre defendi, que é todo partido que se preza tem que ter candidato a governador, tem que ter candidato a prefeito, porque senão não é partido, senão vai ficar fazendo negócios. O partido tem que mostrar a sua cara, o seu rosto. O partido tem que contribuir com a democracia, ele tem que apresentar candidatos. Porque, ora, então para que existiu o PSDB, o DEM, o PT, o PMDB? Não, se tem um candidato viável, e esses todos têm, eu acho que tem que apresentar candidato, sim. Eu não sou contra, não. E por que criaram o segundo turno? Foi com essa possibilidade de uma união das forças políticas para o segundo turno, em torno dos dois partidos que, naturalmente, passarem para o segundo turno. O senhor tem feito também uma discussão, não excluindo nenhum partido, uma aliança com o PMDB. Então, por exemplo, há hoje, claramente, o governo ele tem uma dificuldade para alavancar a sua candidatura. Não é só uma questão do candidato que está posto, mas 20 anos de um ciclo, ele cria dificuldades também. O senhor acha que seria possível o PMDB também
ter como possibilidade uma discussão com o próprio PSDB? Olha, volta à resposta que eu dei anterior. É difícil, porque eles têm um candidato colocado e um bom cidadão, né, uma pessoa de bem. O vice-governador é uma pessoa de bem. Agora, é lógico que se o PSDB propuser aí uma aliança com o PMDB na cabeça, eu vejo que há possibilidades. O senhor tem conversado muito com o pessoal do governo a respeito dessas coisas? Não, é lógico que converso com os partidos da base do governo, o PTB, o PSD, o PP, o PR, eu tenho conversado com todos eles. Sou amigo pessoal do senador Wilder, da Magda Mofato, do Jovair Arantes, do Vilmar Rocha e de tantos outros. Foram meus colegas, alguns foram meus colegas na Assembleia, outros da Câmara Federal. Então eu não tenho dificuldade nenhuma. E estamos conversando. É bom que todo mundo saiba que estamos conversando. Não é conversa aí de madrugada, nem tarde da noite, não. São conversas, são conversas transparentes, né? E o próprio governador sabe disso, que nós estamos conversando, todo mundo conversando com todo mundo. O governador é um bom político. Nós temos que respeitar também as vitórias que ele obteve aí ao longo de 20 anos. É porque tem qualidade política, né? Discute-se a gestão, discute, mas politicamente não, é um grande político. Maguito, se fala muito em Goiás, há muitos anos que eu vejo essa conversa de unir as oposições, mas o pressuposto dessas uniões sempre é a união em torno de um nome. Geralmente as vaidades acabam prevalecendo. Como fazer uma união que não seja apenas em torno de nomes? O correto não seria primeiro unir em torno de uma plataforma, de um programa? Porque a oposição não tem programa, não tem uma plataforma, ou seja, não tem uma alternativa. Fala que o governo está 20 anos, que é o ciclo que esgotou, mas o que o PMDB, por exemplo, propõe a esse ciclo que se esgotou? Pois vocês vão rapidamente tomar conhecimento do programa, do plano de governo do PSDB. Existem aí do PMDB, vocês vão conhecer do PSDB, do DEM, do PT e do PMDB. O PMDB contratou aí alguns técnicos muito importantes para fazer um estudo aí e apresentar realmente um projeto aí de governo muito confiável. E muito pés no chão. Mas não é essa questão que eu discuto, Maguito, que eu sempre questionei, é justamente isso, porque é muito fácil você contratar marqueteiros, técnicos e tecnocratas para fazer programas de governo. Podemos elaborar 50, 60 programas diferentes. Mas quando eu falo em programa, eu falo em decisões políticas, em impulsionamento político, que são os políticos que tem que tomar e elaborar. Os técnicos depois vão viabilizar a execução daquilo ali. E é isso que eu estou questionando. Será que os políticos do PMDB não conseguem mais formular um programa, uma plataforma eleitoral para Goiás? Sem dúvida nenhuma. Precisa contratar técnicos de fora? E já está em elaboração. E todos nós que conhecemos Goiás sabemos do que Goiás precisa. Eu acho que esse é o grande problema. Todos os políticos do Brasil sabem o que o país precisa. Nós aqui em Goiás sabemos o que o Estado precisa. E muitas vezes os políticos não executam aquilo que é obrigação dele para melhorar a situação do seu Estado e do seu povo. Hoje teve a reunião, teve o encontro do PMDB, inclusive o senhor estava falando agora há pouco, sobre a grande adesão, né, por parte dos partidários do PMDB. Se porventura lá na frente, na hora do vamos ver, se o partido, na sua grande maioria, decidir e fazer uma avaliação que um consenso é o seu nome, mesmo assim o senhor não voltaria atrás em, de repente, ser o postulante da vaga ao governo do Estado pelo PMDB? Não, de forma nenhuma. Até porque hoje nós testemunhamos isso. O Daniel tem 90% do partido hoje muito firme com ele. A gente pôde ver pelos pronunciamentos do prefeito de Rio Verde, do prefeito de Goiânia, do prefeito de Aparecida, do prefeito de Quirinópolis e de outros. Nós vimos
claramente que ele detém hoje 90% do apoio do partido. É lógico que tem um ou outro que ainda simpatiza com outra candidatura, mas a grande esmagadora maioria do partido está com ele. Então não há motivo para pensar numa outra opção. O deputado Vilmar Rocha, ele tem uma tese de que a eleição nacional vai ter impacto nas eleições estaduais. Ele é um dos articuladores da campanha do governador Geraldo Alckmin à presidência. O senhor avalia que vai acontecer isso? E nessa mesma pergunta, nós temos nessa pesquisa uma avaliação em relação ao presidente Lula, que está liderando em Goiás. O senhor sempre teve uma boa relação com o ex-presidente. O senhor acredita que pode haver um entendimento do PMDB por um desses candidatos aqui em Goiás? O Geraldo Alckmin ou o Lula? Não, eu acho que não, Márcio Vinícius. Eu acho que está muito clara aí essa posição que eu vou externar agora. Eleições presidenciais, elas não interferem em nada nos estados. Eleições municipais, os governadores não interferem em nada. Os municípios elegem os seus prefeitos sem ouvir os líderes maiores, sem ouvir o governante do estado. Nenhum candidato a presidente da República, ou nenhum presidente da República é capaz de chegar aqui e ajudar a eleger um governador. Isso é totalmente descartável. Não existe essa possibilidade. São arranjos locais. Eu lembro, quando eu era governador, tentei eleger prefeitos lá na minha região do Sudoeste, não consegui. Eu já vi o Marconi tentando eleger prefeitos, inclusive aqui na capital e em outros lados, e não consegue. E é assim, presidentes. Vocês se lembram do Lula vir aqui, pedir voto para mim, bater no peito, é o Maguito, é o 15, e ele ganhou disparado e eu fiquei. Então, não tem interferência. Mas, eu queria que você avaliasse, então, um dado aqui dessa pesquisa, que eu acho interessante. O que essa pesquisa está mostrando aqui é um fato inédito, porque o Lula nunca ganhou eleição aqui em Goiás. Jamais. Né? Mas nessa pesquisa aqui, ele aparece liderando, não só nesta, mas em outras que fizeram, é um fato inédito. Pela primeira vez, o Lula está liderando as intenções de voto aqui em Goiás. E antes, além de não ganhar, também não liderava. Como você explica isso? O que mudou na percepção do eleitor goiano em relação ao governo federal? Você, Alves, é um grande jornalista, escreve muito bem, articula muito bem, enxerga muito bem a política, o Alex, o Marcos Vinícius. Agora, quem elege não tem esse poder que vocês têm. Quem elege, muitas vezes, ele quer saber se ele tem o emprego, se ele vai ter a casa para morar, ele vai casar, ele pretende realizar o sonho de ter a casa, ele quer saber se a rua dele tem energia elétrica, se vai ter a rede de esgoto. É ele, o eleitor mais humilde, mais simples, ele raciocina assim. E é por isso essa liderança do Lula, porque com o Lula teve muitas oportunidades de emprego, o índice era bastante baixo, de comprar uma moto, de comprar um carro, de comprar uma casa, de alimentar-se melhor, e depois disso as coisas vêm piorando, os índices de violência são alarmantes, a saúde piorou e vem piorando a cada dia que passa, e não é culpa do presidente só, e nem do governador, e nem do prefeito, não há dinheiro no mundo que chegue para a saúde, vocês sabem disso, o que é manter hospitais, médicos, enfermeiros, remédios, dia e noite, gratuitamente, bancado pelo poder público. Então, é esse o motivo pelo qual o Lula lidera hoje em todo o país. As camadas mais sofridas, as camadas mais pobres, as camadas desempregadas, a esperança deles é alguém que olhe por eles. E o Lula tem acenado com essa política. Como o senhor está falando, toda eleição tem um mote, né? Então, o Lula ele remete a um período de bonança no país. Qual que vai ser o mote do PMDB para essa próxima eleição? O senhor, quando foi governador, o senhor lançou o projeto de solidariedade humana, de distribuição de renda, por assim dizer. Para esse ciclo agora, o que o PMDB propõe? O PMDB sabe que o forte do nosso Estado é o agronegócio. E todo mundo sabe disso, o Brasil inteiro, o mundo sabe disso. Agora, como é que você fortalece o agronegócio? Como é que você vai impulsionar as exportações?
é melhorando a infraestrutura. Estradas em perfeitas condições de uso, duplicadas, aquelas que são extremamente movimentadas, o escoamento dessa produção, que é muito grande em Goiás, ela tem que ser muito mais ágil, tem que haver uma melhoria na infraestrutura aí dos aeroportos também. Nós estamos estrangulados nesse setor. Nós temos que pegar aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o FCO, e injetar o maior número de recursos possível aqui em Goiás para dobrar ainda, dá para dobrar a produção agrícola aqui em Goiás sem derrubar uma árvore. Só calcareando melhor, adubando melhor, apoiando o agricultor, desde da agricultura familiar até o grande agricultor, porque se o tiro de canhão de Goiás é o agronegócio, você tem que blindar e motivar e dar condições a esse pessoal de aumentar cada vez mais a produção. E cuidar da infraestrutura, né, energética. Eu acho que tem que exigir de quem comprou a CELG que invista realmente recursos aí para que todos os grandes empresários, ou os médios, ou os pequenos que queiram montar sua indústria aqui, tenham energia, fazer com que a Saneago cumpra o papel dela. A Saneago não está cumprindo o papel dela, infelizmente, embora o governador queira, mas ele não consegue. Olha, presta atenção no que vou falar. Há 12 anos que vem fazer a barragem João Leite. Há quanto tempo que tem lá uma sobra imensurável de água e não deram conta de trazer um cano até Aparecida para levar água para 80 bairros que passam sede todo ano? Como é que não deram conta de trazer um adutor até Goiânia para que Goiânia não tivesse mais problemas de água? Então, falar que a Saneago está cumprindo o seu papel é querer enganar o povo. Não está cumprindo o seu papel. Quando eu era governador, eu investia todo mês 7 milhões limpim da Saneago em água tratada e rede de esgoto. E depois disso, nunca mais investiram. Então, melhorar a Saneago, exigir que a CELG cumpra realmente o seu papel, melhorar as estradas, fazer com que a infraestrutura de Goiás permita as grandes indústrias, como a Perdigão, como as indústrias do açúcar, do álcool, os grandes laticínios, possam escoar aí os seus produtos com facilidade. Enfim, todo mundo sabe o que Goiás precisa. Dobrar o contingente policial. O contingente policial hoje é menor do que quando eu era governador. Menor do que eu era governador. A população cresceu demais. Com esse contingente policial, a violência só vai aumentar. Tem que dobrar o número de policiais das ruas e fazer com que o povo tenha realmente segurança, né? A segurança, a cada dia que passa, ela piora. Saúde tem que melhorar, tem que fazer com que as pessoas sejam bem atendidas. Agora, precisa discutir isso melhor, né? Porque saúde para todos de graça não é fácil. Mas se o país não der conta, ele tem que encontrar um mecanismo de quem pode pagar um pouquinho, para quem não pode pagar nada, ter um serviço de graça a qualquer hora e a qualquer momento. Maguito, falando sobre melhora, você estava falando sobre o que tem que melhorar na saúde, na educação, enfim, na segurança pública. A gente está quase chegando no final do nosso serviço. Eu queria que você fizesse uma sua avaliação sobre o que fazer para termos uma melhora no cenário político, na classe política, tendo em vista todo turbilhão de acontecimentos que assolou a política brasileira nos últimos anos, né, principalmente em detrimento da Lava Jato. Qual a avaliação que o senhor faz para as próximas eleições e o que tem que ser mudado politicamente para que a classe dos eleitores, a população, voltem a ter uma confiança maior na classe política, que hoje é um índice muito baixo? Lembrando o leitor que o senhor foi constituinte, então o senhor participou da Constituinte de 82. Essa pergunta do Alex, ela é fantástica, ela é inteligentíssima, e eu gostaria de respondê-la dizendo a você e a todos os que nos assistem e a vocês que a reforma política é a mãe de todas as reformas, é a reforma que mais precisa ser feita no Brasil. A reforma da Previdência é importante, importantíssima, tem que ser feita. A reforma trabalhista
ela é importante? Importantíssima. A tributária é também, mas a política é a mais importante das reformas que precisa ser feita no Brasil. E eu vou dizer por quê. Sabe qual é o câncer hoje da política brasileira? Reeleição. Esse é o grande câncer da política brasileira, que eu tanto combati, que eu votei contra, que eu lutei e que eu não quis ser candidato à reeleição para governador. Eu propus, e como constituinte eu fiz essa proposta, como senador eu fiz, 5 anos sem reeleição, para todos os cargos, inclusive para senador que eu era, e que tinha um mandato de 8 anos, que tem um mandato de 8 anos e que não se justifica. Então, reeleição, desde que foi criada a reeleição no Brasil, começou a corrupção mais violenta que esse país já experimentou em toda a sua história. Inclusive, para colocar a reeleição, já fizeram uma corrupção muito grande para instalar a reeleição. Reeleição, a gente se acomoda, ele tem 8 anos, se acomoda, não dá o tratamento que as pessoas merecem, quando é no último ano ele joga tudo e se reelege. Isso tem sido um desastre para o Brasil. Não é só para a política não, hein? Clubes de futebol, federações, confederações, sindicatos, reeleição é danosa para tudo nesse país. Então, vamos fazer a reforma política acabando com a reeleição e estabelecendo mandato de 5 anos sem o direito de reeleger. É uma das reformas importantes que nós temos a ser feita no Brasil. Maguito, o deputado Luiz Carlos Almeida, do Paraná, ele divulgou semana na internet um documento em que é uma espécie de pré-projeto para a reforma tributária. Entre outras coisas, lá ele está preconizando a transformação do ICMS num certo imposto sobre valor agregado, passar alguns impostos federais para a área municipal, mas o que me chamou mais a atenção é que o que ele está propondo é que os estados e os municípios percam a competência de legislar sobre os impostos. Todos os impostos serão regulados através de lei federal e espera-se que isso se acabar com a chamada guerra fiscal. Isso seria extremamente prejudicial para o projeto de fiscalização do reais, sabia? Ou você pensa que não? Não, sem dúvida nenhuma. Ele está certo em reduzir o número de impostos, está certo, reduzir a carga tributária, correto. Agora, tirar a capacidade dos municípios de ter os seus impostos próprios ou do Estado, isso aí não pode de forma nenhuma vingar. Eu acho que precisa fazer um estudo bem aprofundado aí dessa reforma tributária, reduzindo impostos, reduzindo o número de impostos, mas dando oportunidade aos municípios também de legislar sobre impostos. Porque o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Criou taxas de contribuição e não impostos. Aí os municípios já ficaram fora, os estados já ficaram fora. Essas contribuições foram para o governo federal. Então aí os estados hoje amíngua, os municípios amíngua e o governo federal com dinheiro para distribuir para todo mundo. Então tem que fazer essa reforma sim. Bom, queria demais agradecer a sua participação aqui, Maguito Vilela, e deixar uma boa sorte para você nessa sua tarefa agora de fazer essa possível aí união entre as oposições, PMDB, democratas, e deixar aí esse espaço para o seu encerramento. E mais uma vez, Maguito Vilela aposentou-se da política, não se candidata a mais nenhum cargo eletivo. Está encerrado. Exatamente. E obrigado pela sua participação. Exatamente, eu quero agradecer a vocês do DMTV, agradecer a todos os internautas que participaram, Marcos Vinícius, Elvésio e Alex. Todo mundo percebeu que as perguntas foram inteligentes, foram assim bastante momentâneas, né? O momento político ele é importante e vocês fizeram com que eu passasse aqui alguns minutos sem perceber. Para mim, eu estava iniciando a entrevista e você já está anunciando o fim, graças à inteligência com que vocês conduziram aqui
essa mesa. Obrigado a todos e eu espero que nós encontremos a saída política para Goiás, para o Brasil, uma saída honrosa, através das ideias, através da inteligência. Eu confio nisso, na inteligência das pessoas, em fazer aquilo que precisa ser feito em favor da sua cidade, do seu estado e do seu país. Muito bem, ficamos por aqui. A você conectados com a gente, obrigado pela companhia, obrigado também aos colegas aqui, o jornalista Marcos Vinícius e também o Décio Cardoso. E nós voltamos a qualquer momento com mais entrevistas, com mais informação para você que está sempre conectado aqui nas nossas redes sociais aqui do Diário da Manhã. Tchau, tchau, gente. Abraço, até a próxima.